Por muito tempo, acreditou-se que o desenvolvimento só era possível com o desmatamento das florestas e da vegetação nativa. Mas as mudanças climáticas, como a falta d'água, atingem a todos e prejudicam também a atividade econômica. Nosso convidado do Cidadania de hoje é André Guimarães, representante da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. A coalizão é uma iniciativa apartidária que elaborou 28 propostas para os candidatos às eleições de 2018 de todos os partidos. São sugestões de políticas e ações para o desenvolvimento da agricultura, pecuária e da economia de base florestal de forma competitiva e sustentável. Olá, André, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Prazer estar aqui com você, Roberto. E conta pra gente, então, o que é essa Coalizão Brasil? A coalizão é uma grande rede formada por quase 180 organizações, divididas em 3 grupos. O primeiro grupo seriam empresas e entidades ligadas ao agronegócio, o segundo grupo, o meio acadêmico e científico, e o terceiro grupo, as entidades do terceiro setor, em especial aquelas mais voltadas para o ambientalismo e para as questões sociais. Então, esse coletivo de organizações se uniu há 3 anos atrás e se colocou o desafio, quer dizer, trouxemos para dentro da coalizão o desafio de fazer propostas para o Brasil, para a gente poder harmonizar o nosso uso da terra de maneira que a gente possa continuar crescendo e se desenvolvendo enquanto uma potência agrícola que já somos, da mesma forma em que a gente protege os nossos recursos naturais para que esse crescimento aconteça hoje e no futuro. Então, essa é mais ou menos a configuração da coalizão e a gente tem trabalhado, então, ao longo desses 3 anos, em inúmeras propostas, ideias e, enfim, projetos que vão nessa direção, da gente conseguir produzir mais e conservar mais ao mesmo tempo e não um em detrimento do outro. Porque já acabou a época, então, que esses três setores aí eram conflitantes. Agora está no momento de unir os esforços. É verdade. Quer dizer, eu acho que essa polarização não ajuda o nosso país quando a gente fala de desenvolvimento futuro, né? O Brasil foi um país que conseguiu virar a mesa, né? Em 40 anos, nós saímos de um país importador de alimentos para sermos o primeiro, segundo maior exportador de alimentos do mundo. Então, foi um investimento em ciência, um investimento em pesquisa, atração de capitais, tecnologia, infraestrutura. Então, nós mostramos para o mundo, olha, somos capazes de produzir muito alimento com competência, com tecnologia. Agora, mas hoje... esse mesmo período foi também o período de maior desmatamento. De maior desmatamento, exatamente. Então, a gente, de certa forma, nos aproveitamos do nosso capital natural para essa expansão. O capital natural tem limites, assim como todos os outros capitais. Então, a gente não pode exacerbar o uso nem ultrapassar certos limites, sob pena da gente, inclusive, se prejudicar. Vou dar um exemplo concreto. A coisa que mais se aproxima de uma fábrica de água é uma floresta. Grande parte da nossa agricultura não é irrigada, portanto, depende da chuva. Então, se a gente altera demais, vamos dizer assim, a arquitetura ambiental ou a paisagem de maneira que a gente reduza substancialmente o número a cobertura vegetal nativa, a gente vai estar prejudicando o ciclo hídrico, portanto, colocando em risco a própria agricultura. Então, esses 2 elementos, a conservação florestal e o desenvolvimento do uso da terra, têm que andar juntos. E é fácil, assim, e os produtores, eles já enxergaram isso, né? Porque, né, nesse caso específico aí da água, no Brasil hoje a gente vê secas, crise hídrica em lugares que nunca tinham tido antes. É verdade, Roberta. Os produtores já sabem, aliás, eles são os primeiros a perceber, porque sentem no bolso as perdas, seja porque o plantio está sendo alterado, então, né, aquela famosa data do plantio, eu vou plantar no final de outubro, porque ali quando começa a chuva. Às vezes isso não está acontecendo mais, em algumas regiões não está acontecendo mais por alterações locais do clima e do regime de chuvas. E em outros casos, você acaba colocando risco na própria produção, porque se planta esperando que se chova numa determinada época e num determinado volume, se isso não acontece, a produção é prejudicada. Então, o produtor já sabe, já percebeu em alguns casos, agora cabe à sociedade como um todo achar uma equação em que a gente consiga harmonizar, como nós gostamos de falar na coalizão, os diversos usos da terra para que a gente maximize o potencial que a gente tem no Brasil, inclusive da preservação da nossa biodiversidade. Mas então seria o caminho seria conseguir produzir mais sem desmatar.
assim, uma agricultura mais intensiva, você extrair mais daquela mesma área que já está desmatada. Exatamente. E aí tem dois caminhos para a gente fazer isso. Um é intensificação com o uso de mais tecnologia, melhor tecnologia, mais eficiência na produção. Então, esse é um caminho. E, mais uma vez, nós já mostramos para o mundo que somos capazes de fazê-lo, né? Eu fui estudante de agronomia há muitos anos atrás. Na realidade, há quase 30 anos atrás eu estudei agronomia. A nossa produtividade de soja, na época, era mais ou menos 20% da nossa produtividade de soja hoje. Ou seja, o Brasil já conseguiu avançar muito em produtividade, que é um caminho que ainda tem espaço para crescer. O segundo caminho é a gente mudar o perfil do uso da terra. Então, existem muitas terras degradadas no Brasil, que já foram abertas, que já foram produtivas outro dia, mas que hoje não são mais. Então, usar essas terras já abertas, já degradadas, muitas vezes com uma atividade de baixa produtividade, substituir, então, por uma atividade que seja mais, enfim, produtiva e, ao mesmo tempo, sustentável. Então, esses dois caminhos, a ampliação do uso de tecnologia para intensificar e a substituição de práticas menos produtivas por mais produtivas, certamente nos levará a mais produção, sem precisarmos de subtrair mais florestas do nosso ambiente natural. Agora, essas tecnologias que aumentam a produção, muitas vezes elas não acabam usando produtos químicos que também podem vir a contaminar o próprio solo e as águas também? Não necessariamente. Esse é um equívoco que muita gente pensa, que a gente tem que usar tecnologias, às vezes, danosas ao meio ambiente para ampliar a produção. É claro que os insumos agrícolas e os defensivos, os chamados agrotóxicos, são parte de um pacote de tecnologia que a gente utiliza usualmente na agricultura para poder ter as produtividades que nós temos hoje. Agora, o uso racional desses produtos, a substituição, muitas vezes, de produtos químicos por produtos de origem biológica, é algo que também nós temos tecnologia para fazer. A soja, mais uma vez, é uma cultura enormemente beneficiada por controle biológico de pragas, por exemplo. Ou seja, hoje já há substâncias biológicas, ou seja, pouco nocivas ao meio ambiente, que servem para combater pragas e outros males que afetam as culturas. Então, eu acho que é uma questão de você usar bem a tecnologia disponível e promover o desenvolvimento de novas tecnologias que substituam outras que são mais danosas. No documento das propostas, vocês falam de uma revolução do uso da terra. O que significa isso? É um pouco, em primeiro lugar, acabar com essa dicotomia, ou eu produzo ou eu conservo. Esse é um falso dilema, é um falso paradoxo. Na realidade, essas 28 propostas são revolucionárias, porque a gente parte de um pressuposto que é possível e necessário integrar essas duas visões, a visão da conservação e a visão da produção. Mas, para além disso, a gente faz um conjunto de 28 propostas, mais uma vez, que no nosso entender são todas execuíveis dentro de um ciclo de governo, dentro de um prazo de 4 anos, e se a gente conseguir fazê-las efetivamente acontecerem, então nós estamos falando aqui de zoneamento ecológico e econômico de todo o nosso território, monitoramento da cobertura vegetal em todo o nosso território, regularização fundiária e ambiental de todas as propriedades rurais, enfim, promover o pagamento por serviços ambientais. Se nós conseguimos isso, realmente executar essas propostas, nós realmente vamos ter uma revolução no campo. E uma revolução no campo por quê? Tudo isso que se faz é para se valorizar a conservação da natureza e se atribuir a essa conservação e a este valor da conservação uma relação direta com a produção. Ou seja, nós estamos mostrando para o mundo que o paradigma de expandir horizontalmente para aumentar a produção, ele pode ser revertido em prol, inclusive, da própria humanidade. Porque tudo que nós estamos falando aqui tem uma implicação direta e potencialmente positiva nas mudanças climáticas, que é uma questão global. E a grande contribuição que o Brasil pode dar hoje para ajudar a mitigar as mudanças climáticas é exatamente diminuir, quiçá parar com o desmatamento. Então, se a gente conseguir fazer isso e ainda gerar prosperidade para o país, nós estamos realmente fazendo uma proposta revolucionária. Agora, quando a gente pensa tanto em conservação da natureza como também em produção, a gente sempre imagina coisas a muito longo prazo. Dá para fazer em 4 anos, que você falou? Com vontade política, com entendimento claro da sociedade, com engajamento dos diversos setores, nós temos plena certeza que sim. A colisão é um bom exemplo, ou seja, você pode imaginar o quão complexo é você poder harmonizar e conseguir chegar a um consenso com 178 organizações de tamanho,
tamanhos, perfis, objetivos, ideologias, muitas vezes diferentes. E nós conseguimos. Né? Esse material que está aqui na nossa frente, né? As 28 propostas, esse livreto que enfim, apresenta as 28 propostas da coalizão, é um documento consensuado por todas essas organizações. E acho que só o fato de que a gente conseguiu esse consenso indica que a sociedade brasileira tem vontade, né? E a nossa esperança é que os novos líderes, os novos governantes que vão assumir aí a partir de janeiro, tenham sensibilidade para o que a sociedade brasileira está dizendo que é necessário. Ou seja, cuidar do uso da terra no Brasil é preservar galinhas dos ovos de ouro do Brasil para o futuro. Os governantes, os novos políticos que vão assumir cargos importantes precisam de saber disso. O ordenamento territorial que você falou tem muito a ver com o Código Florestal, que foi, né, um documento longamente debatido aqui no Congresso, inclusive teve muita oposição a ele. Quais são os avanços que o Código Florestal trouxe? Olha, o Código Florestal precisa de ser observado como uma vantagem comparativa para o Brasil e para a produção agropecuária brasileira. Por quê? O base do Código Florestal é você atribuir à propriedade rural uma função não só de produzir alimentos, commodities ou produtos agropecuários quaisquer, mas também uma função de conservação dos recursos naturais, que, como eu disse antes, são importantes para a própria produção. Então, essa, vamos dizer assim, sacada, vamos usar aqui uma palavra mais popular, essa sacada do Código Florestal realmente é única no mundo. Então, o Brasil, precisa de se vangloriar e se beneficiar cada vez mais do Código Florestal. Por exemplo, nós hoje temos um dispositivo do Código que é o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural é um grande banco de dados, onde praticamente todas as propriedades rurais brasileiras estão inseridas nesse banco de dados. Então, o Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que tem um conhecimento amplo do que se passa no seu território. E isso acontece por conta desse dispositivo do Código Florestal, que é o Cadastro Ambiental Rural. Outros dispositivos que ainda estão por ser regulamentados, como, por exemplo, as cotas de reserva ambiental, permitirão proprietários que possuem excedente de reserva legal, ou seja, ele está além da lei, ele pode, então, comercializar aquele além da lei que ele tem, aquelas florestas adicionais que ele tem na propriedade dele, com um outro proprietário que tenha um déficit de florestas na sua propriedade, criando um novo mercado para esse tipo de cotas de reserva ambiental, como nós chamamos. Então, o Código Florestal não só ajuda a gente a arrumar o território brasileiro, como também dá a possibilidade da gente criar valor e até negociar os ativos naturais que existem dentro de propriedades rurais. Só que ele ainda não está totalmente em vigor. Não, é verdade. O Código Florestal ainda tem alguns artigos, alguns dispositivos que demandam regulamentação. O artigo 41, eu gosto muito de citar o artigo 41 como exemplo, porque o artigo 41, ele basicamente diz o seguinte, olha, aquele ativo ambiental que você tem na sua propriedade tem um valor, ponto. Mas ele não diz quem paga, quem recebe, como é acreditado, como é contabilizado, se tem imposto, se não tem imposto, se pode ter capital externo, se não pode ter capital externo nesse processo. Ou seja, a regulamentação do artigo 41, dado esse caput tão interessante, que é o de valorizar a natureza dentro de uma propriedade rural, precisa de ser regulamentado para que esse ativo se transforme em valor para o produtor. A hora que ele virar valor para o produtor vai ser o maior interessado em conservar. E é essa a visão desse artigo 41 do Código Florestal, para ficar num exemplo apenas. E como seria? Como que um proprietário rural poderia ganhar dinheiro mantendo, conservando a natureza? Acho que um exemplo, vou dar dois exemplos. O primeiro é que uma floresta armazena carbono, né? Um hectare de floresta amazônica, por exemplo, tem alguma coisa em torno de 100 a 120 toneladas de carbono estocada naquelas árvores. O mundo inteiro está dizendo, olha, nós temos que reduzir as emissões de carbono. Ora, se o mundo está dizendo que temos que reduzir emissões de carbono, o mundo está dizendo que tem interesse, portanto, pode ser que existam mecanismos que remunerem aquelas instituições, aqueles proprietários, aqueles países que conservam carbono. Se o Brasil, então, e os proprietários brasileiros conservarem carbono, isso pode ter um valor de mercado dado a situação climática do planeta e os mercados que nós imaginamos que vão ser criados a partir da confirmação do Acordo de Paris em 2020, que foi o acordo que organizou os compromissos dos países em relação às mudanças climáticas. Um outro exemplo que eu dou é a água. Quer dizer, a água que nós consumimos, as grandes cidades brasileiras, vamos pegar aqui São Paulo, por exemplo, ou Brasília, melhor dizendo, onde nós estamos. Brasília é abastecida
abastecido por um sistema de abastecimento de água, que é do Rio Descoberto e outros afluentes do Rio Descoberto, onde você tem também a agricultura que acontece naquela região. Então, nós temos aqui um potencial conflito entre o usuário de água da cidade e o usuário de água da irrigação para a agricultura. Então, aquele cidadão que está lá no Descoberto produzindo morango, produzindo tomate, produzindo alface, ele, em conservando as nascentes que estão na sua propriedade, passa a ser também um produtor de água, portanto, potencialmente sendo remunerado por isso. Então, esses serviços ambientais da conservação do carbono e da manutenção dos regimes de chuva ou dos ciclos hídricos que uma propriedade rural pode prestar, são serviços que, infelizmente, hoje não são regulamentados, não são remunerados, mas que o arcabouço do nosso Código Florestal tem o potencial de fazer esses atributos ganharem valor e ganharem, então, uma remuneração. E existe algum cálculo de quanto poderia ser essa remuneração, assim, né, globalmente? Olha, é difícil de fazer essa conta, Roberta, porque os mercados de carbono funcionaram muito bem ao longo dos últimos 15 anos durante o ciclo de Quioto. Do protocolo de Quioto. Esse ciclo foi encerrado e abriu-se agora o ciclo do Acordo de Paris, que não está ainda em efetividade, ou seja, ainda você está negociando dentro da Convenção do Clima, os detalhes técnicos de como que vai ser feito a medição, como vai ser feita a medição, como vai ser feito o compromisso, como vai ser feita a mensuração, o monitoramento. Então, isso está sendo tudo discutido ainda. A nossa expectativa é que a partir de 2020, os mercados de carbono voltem a funcionar, aí eu vou poder ter uma resposta melhor para você. No caso da água, é muito variável, depende do perfil do consumidor de água. Se eu estou num rio, vamos dizer, num igarapé no meio da Amazônia, em que eu não estou, efetivamente, a conservação que eu faço na minha propriedade não está beneficiando nenhuma cidade, ou essa cidade está muito distante, ou ela não tem uma relação direta com a minha nascente, por exemplo, essa nascente talvez não tenha uma grande contribuição e talvez não tenha um grande valor percebido por aquela cidade. Mas vamos pegar um outro caso extremo. Mas ela não colabora também, como você falou, no ciclo das chuvas, colabora, até para quem está longe? Sem dúvida alguma, e deve ser remunerada por isso, é importante dizer, mas talvez não no mesmo valor, por exemplo, de uma nascente que esteja fundamental para o abastecimento de uma grande cidade como São Paulo, como Brasília. Então, esses valores têm muita simetria e vão sendo definidos em função dessa relação entre, digamos, o fornecedor do serviço ambiental e o beneficiário do serviço ambiental. Então, isso ainda é uma grande novidade no mundo e também no Brasil. Mas eu acho que o Brasil, por ter tantas características ambientais positivas, tantos atributos ambientais. Nós temos quase 20% da biodiversidade do mundo, nós temos mais de 17% da água doce do mundo. Então, o Brasil, entendo esse tipo de, vamos dizer assim, capital natural disponível, cabe a nós, talvez, ensinarmos ao mundo como fazer o bom manejo desse capital natural. Parte desse bom manejo significa remunerar aqueles e aquelas que cuidam desse patrimônio natural. Então, essa de novo, é uma revolução que o Brasil está apresentando para o mundo no que tange à harmonização do uso da terra e atribuição de valor, inclusive às florestas naturais. Agora, a agropecuária também é uma grande produtora de gases do efeito estufa, né? Como lidar com isso? Segundo dados do sistema de monitoramento das emissões de gases de efeito estufa, que é um sistema não governamental da sociedade civil, em torno de 75% das emissões brasileiras estão diretamente ligadas ao uso da terra, ou seja, conversão de florestas e também emissões diretas da agropecuária. Ou seja, nós temos aí 3/4 das nossas emissões ligadas diretamente ao uso da terra. O que faz, por um lado, nós temos uma grande responsabilidade de fazer um bom manejo desse ativo que nós temos, tá? E, por outro lado, nos coloca uma oportunidade de, ao reduzir e organizar esse processo, reduzindo essas emissões, nos beneficiarmos de investimentos externos. Então, é um jogo do ganha-ganha, desde que a gente faça, então, um bom manejo do uso da terra, que é exatamente o princípio básico desse conjunto de propostas que a coalizão traz para a sociedade brasileira. E aí, então, essas propostas são para todos os candidatos, de qualquer partido, qualquer ideologia, porque vai afetar toda a população. Esse é um conjunto de propostas para o Brasil, Roberta. Tá? A gente apresentou para o Brasil, nós fizemos um lançamento público e estamos apresentando aos candidatos às eleições, candidatos em nível federal, alguns candidatos em nível estadual também, alguns candidatos ao parlamento, porque a ideia que nós temos, a intenção que nós temos é que, em esses candidatos assumindo
dos seus postos a partir de janeiro, que eles comecem a observar esse anseio da sociedade por fazer um bom manejo do uso do seu solo como sendo uma prioridade para o país. Então, nós, na realidade, fizemos as propostas, apresentamos publicamente para a sociedade, estamos dialogando com os diversos candidatos, e eu digo os diversos porque estamos falando com absolutamente todo o espectro político que está aí apresentado, não tem A ou B, preferência por esse ou aquele, até porque é um produto que a gente está levando para o país. E a nossa esperança, então, é de que os candidatos absorvam esse conhecimento e deixem as portas abertas para continuar esse diálogo, quiçá para implementar algumas dessas propostas ao longo dos próximos 4 anos. E vocês, inclusive, propõem no site, né, que a população também ajude a pressionar os seus candidatos. Cliquem lá no nosso hot site, entrem em colisãobr.org.br, tem um hot site ali dentro. A gente está pedindo para a população que entenda que isso aqui é importante. Eu acho que nenhum brasileiro vai ser contra isso, contra harmonizar as nossas fantásticas florestas, os nossos fantásticos atributos naturais, a nossa incomensurável capacidade de fornecer alimentos para o mundo. Compatibilizar isso é do interesse de absolutamente todos os 208 milhões de brasileiros. Então, a nossa expectativa é: entrem no site, apertem o botão, isso vai mandar uma mensagem para os candidatos dizendo: olha, estamos de olho, achamos que é importante cuidar das florestas e cuidar da nossa produção agropecuária. Portanto, senhores candidatos, observem esse tema, porque esse tema é de interesse do país. E as propostas têm sido bem recebidas pelos candidatos? Têm sido muito bem recebidas. Eu diria que até acima das minhas expectativas. Nós conversamos com todos os candidatos, os principais candidatos à presidência, conversamos com alguns candidatos a governos estaduais, do Pará, do Mato Grosso, de São Paulo, conversamos com inúmeros candidatos a deputado, a senador, e não houve nenhum caso de olha, não, isso aqui não é um assunto que me interessa, esse assunto, minha pauta é outra. Pelo contrário, nós tivemos alguns candidatos, inclusive, que abriram, leram, fizeram perguntas, alguns candidatos que disseram: olha, isso aqui é muito interessante, eu gostaria de incorporar no meu plano de governo. Então, as reações foram das mais diversas, mas, inexoravelmente, todas foram positivas, no sentido de que isso é um tema importante. É claro que numa campanha eleitoral, Roberta, os candidatos estão abertos a ideias, abertos a propostas. Então, nós depositamos, sim, esperanças nesse momento eleitoral, mas, mais ainda, a gente deposita esperanças na hora que o ciclo de governo virar e que a gente tiver oxigênio novo, pessoas novas, com ideias novas, e que a gente entenda, então, que a gente espera, então, que possam absorver com mais profundidade essas propostas. E as tecnologias necessárias, né, para essas propostas, elas já existem ou ainda precisa de mais pesquisa para serem desenvolvidas? Em alguns casos precisa, mas eu diria que a grande maioria dessas propostas não tem nada de complexo. Ou seja, a grande maioria delas depende apenas de uma decisão política. Então, regulamentar um artigo do Código Florestal, isso é uma decisão política, é um decreto. Eu não estou dizendo nem que requeira grandes negociações políticas. Criar um sistema de monitoramento nacional para a cobertura vegetal, essa é outra decisão, aliás, política, mas tem um viés talvez até mais técnico, ou seja, não estamos falando de criar novas tecnologias, de criar novos modelos de produção, não. Um outro fundamento dessas propostas é também a simplicidade. Elas são propostas óbvias, simples, que não requerem grandes esforços de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento científico, mas que possam ser execuíveis dentro de um prazo de 4 anos. E nós entendemos que, com vontade política, e aqui eu não falo apenas do mandatário presidencial ou do governador, mas de um conjunto de atores da cena política, com vontade política a gente põe isso no chão e a gente mostra para o mundo que a gente faz diferente. Agora, e com relação à alocação de recursos para implementar essas ações, existe alguma resistência? Existem os recursos? Os recursos existem. Os recursos existem entre o setor privado, porque, veja bem, o uso da terra é lucrativo, plantar soja dá lucro, criar gado dá lucro. Então, ou seja, a atividade agropecuária é uma atividade lucrativa por si. O que nós estamos propondo aqui é que ela possa ser ainda mais lucrativa. Então, no nosso entendimento, esse conjunto de propostas deixa isso muito claro, que a gente pode, enfim, estimular uma ambição na acepção positiva da palavra ainda melhor para se investir em uso da terra do Brasil, se a gente conseguir efetivamente mostrar que é possível fazer isso com sustentabilidade e com lucratividade. Então, o capital privado vai olhar isso com excelentes olhos, porque o que nós estamos propondo aqui é um ambiente de negócios mais salutar e mais previsível e com menos riscos.
O setor público, apesar das crises, etc. e tal, possui seus mandatos constitucionais, inclusive, de prover assistência técnica, de prover apoio à pequena produção agricultura familiar. Então, já existe os dispositivos legais para que se faça investimentos e já existem, inclusive, os fundos públicos. Um exemplo é o Plano Safra, que disponibiliza todos os anos em torno de 200 bilhões de reais para a agricultura brasileira. Então, o que nós estamos falando aqui não é de alterar ou mudar substancialmente isso tudo, mas talvez com pequenas realocações de recursos que já existem, sejam eles privados e públicos, a gente consegue promover essa revolução. André, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Foi um prazer e um prazer muito grande conversar com você, Roberto. Muito obrigado e um abraço aos telespectadores. Nosso programa de hoje foi sobre como conciliar a produção econômica e a preservação ambiental. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/tv ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.